Olá, bom dia a todos que estão aqui no Centro Amor e Luz. Meu nome é Pedro e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a importância da matemática no cotidiano. Então vamos lá? Bom, gente, o que é matemática e por que ela é importante? Bom, a matemática é uma área do conhecimento que visa apresentar uma linguagem para os indivíduos interagirem com o mundo. Como assim? Então, por exemplo, a matemática ela permite que nós criamos símbolos, exemplo de símbolos seriam os números, né, para que possamos interpretar o mundo. Então, por exemplo, se você precisa saber a medida de algo, primeiro você precisa definir um número, que vai ser uma unidade de tamanho, para a gente calcular essa medida. No caso, a gente pode usar o metro, a gente pode usar o centímetro, né? Por exemplo, se você precisa calcular uma quantidade de dinheiro, ok, você vai precisar usar os algarismos, né? Ou seja, de 0 a 9, a gente consegue construir qualquer valor monetário, né? Mas primeiro a gente precisa aprender os números antes de conseguir aprender a noção do dinheiro em si, né? Entender para que ele serve, como que ele é utilizado, etc. Né? Vamos continuar. Bom, a matemática do dia a dia. Bom, um exemplo muito bom que a gente pode dar é a organização de horários e rotinas. Por exemplo, os horários eles são construídos em cima dos números. Então, o dia comum ele tem 24 horas, certo? Que são 20, que é dividido entre o período da manhã, da tarde e da noite. Né? Nesse caso, a gente poderia dividir num ciclo de 8 horas cada um, ou a gente poderia dividir num ciclo de 6 horas. Né? Então, desses 24 a gente dividiria em 4 partes, de 6 horas cada. E aí a gente consegue definir os horários. Certo? Esse é um exemplo de uso da matemática para o dia a dia, que todo mundo usa, né? Mas muitas vezes não sabe o que é matemática. Outro exemplo também é a compra, né? A comparação de preço. Então a gente vai no mercado, vê um produto e olha assim, esse produto está mais barato, esse produto aqui está mais caro. Isso é a utilização da comparação de preço. Você precisa saber que um preço, um valor, ele é maior do que o outro. O algarismo é maior do que o outro, para a gente fazer essa comparação de preço, para a gente compensar. Outro exemplo são as compras. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 100 no mercado, compro R$ 70 em produtos, quanto dinheiro retorna para mim? Qual que tem que ser o fluxo? Isso é importante, para você não ser enganado, entendeu? Isso é para você já ter uma previsão. Você constrói um modelo na sua mente e fala assim, ok, eu sei quanto eu preciso, quanto dinheiro eu tenho, quanto eu preciso pagar, então, por consequência, eu já sei quanto vai me sobrar. E baseado nesse modelo, eu consigo fazer planejamentos futuros, né? E ter uma vida financeira mais organizada. Matemática e educação financeira. Bom, isso é uma coisa que é um ponto que pega muita gente, né? Dentro da matemática, a gente tem essa área que é a educação financeira, né? Que o que ela visa, né, na realidade? A gente principalmente tem um controle de despesas, então a gente sabia assim, quanto que a gente pode gastar, quanto que a gente não pode gastar, se a gente pode ou não fazer essa dívida, se é interessante ou não. A gente pode entender o que é um ativo, o que é um passivo, né? Ou seja, eu tenho que investir nesse dinheiro aqui, mas ele pode me gerar uma renda no futuro, ou não, ou eu só tenho que investir nesse dinheiro, mas eu posso não ter retorno desse dinheiro, eu posso arriscar isso aqui. Então, até para você ter um controle de riscos nisso, né? Você pode entender também sobre a questão dos juros e parcelamentos, que é importantíssimo. Ou seja, se você compra um produto no cartão, ele provavelmente pode vir com juros, né? Que vai ser de 1% ao mês, só que esse dinheiro é composto. Então, tipo, o valor que você vai pagar no próximo mês vai ser 1% desses do valor da compra mais 1% do mês passado. Então, isso vai se acumulando, né? Por exemplo, a gente também tem a matemática nas profissões e principalmente na tecnologia. Então, por exemplo, na tecnologia de informação, a gente utiliza muito o conceito de variáveis, né? Então, o que seria isso? Variáveis seriam, tipo, caixinhas que a gente guarda informações dentro da máquina, né? Então, por exemplo, você pode ter uma variável de letra, você pode ter uma variável de número, você pode ter uma variável que pode ser sim ou não. Então, é muito importante que a gente saiba utilizar os números para que essas variáveis, assim, pode ser um número inteiro, número racional. Né? Na engenharia, nem se fala, então, a construção civil, ela é calcada em cima da matemática. Você calcular qual vai ser a distância de um concreto, qual vai ser a altura de um prédio, qual vai ser o custo dessa obra, né? A gente também tem a área da saúde, né? Que também é essencial. Então,
você vai calcular ali qual é a dose do remédio que você vai dar para o paciente, entendeu? Qual que vai ser o tanto de soro que o paciente vai receber, por exemplo, são coisas fundamentais. Bom, depois aqui a gente tem os benefícios de se aprender matemática. São coisas muito importantes, por exemplo, a capacidade de raciocinar de forma lógica. Então, você começa a construir modelos, previsões para o futuro baseados no seu conhecimento matemático. Como o exemplo que eu dei lá atrás sobre a questão da compra do mercado. Eu sei quanto eu tenho, eu sei quanto eu vou gastar, então eu já sei quanto eu vou receber de volta. Então, a partir daí, eu posso fazer novos planejamentos. Né? E, por fim, eu gostaria de dizer sobre a questão de construir um futuro com a matemática, né? A relação entre conhecimentos e essas oportunidades. Você está aprendendo matemática, você abre uma gama enorme de portas para você, tanto seja no vestibular, tanto seja empreender, porque você vai precisar de matemática para você justamente conseguir construir esses modelos e tal. Você vai poder entrar em qualquer área que você quiser, mesmo áreas que pareçam que não é correlato, por exemplo, a área de humanos, assim, mas ela vai utilizar a matemática de alguma forma, entendeu? E nesse processo é importante a gente sempre lembrar que a gente tem que ter muita dedicação e aprendizagem contínua. Então, a matemática, ela só é aprendida quando a gente ensaia, quando a gente treina muito, quando a gente realmente pratica, aí a gente realmente consegue se tornar um bom matemático, um bom conhecedor da matemática. É isso, gente. Agora, espero que você faça um teste aí que eu deixei com vocês, assim e tal, sobre o nosso protótipo. E agradeço imensamente a todos vocês. Obrigado.